Muito bem. Olá, pessoal. Aqui nós estamos para continuar essa sequência de vídeos no qual a gente está estudando sobre curas espirituais do ponto de vista das ferramentas que a espiritualidade utiliza para favorecer o nosso bem-estar orgânico. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre passes. O que são passes? Como é o mecanismo que os passes conseguem auxiliar as pessoas? Como eu posso me preparar para receber um passe e para aplicar um passe? Então, Jorge, contigo. Robson, é muito interessante, né? Porque o passe, como nós conhecemos, ele é usado, a terminologia, em praticamente todas as religiões que possuem o contato direto com espiritualidade. Um outro nome que é dado a ele se chama fluidoterapia, é o trabalho de fluidez de energia. Porém, nós temos hoje muitos estudiosos abordando temas sobre passes. Todo passe, ele tem duas formas, né? A dispersiva e a que concentra energia. Então, uma das coisas que eu sempre procurei orientar as pessoas é que elas sigam a intuição, né? Porque quando a gente se entrega, quando a gente confia naqueles que estão ao nosso redor, o trabalho flui de forma mais direta. E além dessas duas formas de passe, ainda existe um passe que é um passe que se chama passe coletivo ou passe de corrente, onde também as pessoas, em vez de se pôr frente ao médium, se colocam entre os médiums e então se dão as mãos. Geralmente uma para frente, as mãos ao contrário, como se fosse uma corrente mesmo. Então ali quando se conduz uma oração, também se circula toda a energia do ambiente, como se fosse uma única corrente de força. Veja, por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos pegar uma terapia, algo tão lindo que vem da espiritualidade, e dividirmos e basearmos em cima do tão pouco que aprendemos. Por exemplo, nós temos instintos naturais em relação à energia. Quando nós nos machucamos ou cortamos as nossas mãos, os nossos braços, a primeira reação que nós temos é colocar a mão em cima. Este é um processo magnético também que ocorre, porque nós sabemos que do centro das nossas palmas e das pontas dos dedos possuem energia curadora. Então, como rompe os nossos corpos espirituais, como rompe as nossas auras, nós temos o hábito de estancar energeticamente. Claro que o processo sanguíneo vai envolver inúmeras outras proteções para que ele seja estancado. Mas falando de energia apenas, um outro ponto que as pessoas precisam entender de como funciona a energia corpórea. Quando vamos, por exemplo, em parques de diversões, e a gente gosta daqueles brinquedos que tu sobe muito devagar e desce muito rápido. É impressionante, ninguém percebe a desorientação dos chakras que ocorre após isso. Mas já observei chakras básicos ficarem na altura do laríngeo, energeticamente, pelo desequilíbrio que gerou o medo e aquela queda brusca. Então, levando um bom tempo para se alinhar novamente. Por que tudo isso é importante? Para que a gente conheça a nossa estrutura. Nós precisamos sempre ter a base dos nossos 7 chakras, básico, umbilical, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Existem mais que esses? Sim, nós não falamos das palmas de nossas mãos, nós não falamos da ponta dos nossos dedos. Um outro ponto muito interessante em relação ao trabalho de fluidoterapia é porque que toda vez que nós falamos para alguém apontando o dedo, torna-se agressivo. Porque nós temos energias nas pontas dos dedos que elas são lançadas. E quando nós lançamos em forma de arma, nós estamos agredindo.
Não é à toa que todos os filmes que abordam animais sendo acalmados por o ser humano, a mão é sempre espalmada e para baixo. Sempre. Vai conversar, vai domar um leão, a mão é assim. Vai domar, por exemplo, eu estou na fase agora de Jurassic World, de novo por causa do Pedro. Toda vez que o Owen vai lá acalmar Blue, é com a mão estendida, ou seja, todas as energias direcionadas para um propósito, e não apenas alguma impositória. Veja que nós não estamos falando do passe dentro da casa espírita nesse momento. Nós estamos falando de nós como seres humanos trabalhando a energia constantemente em todos os lugares que nós vamos. Porque ser médium é ser consciente do que somos. Quando a gente pega uma caneta para escrever, no seu caso, Robson, um receituário, tem muita energia direcionada para o papel. Então, aquele papel tem muito mais do que informações escritas através do conhecimento ou da medicação. Ali possui energia direcionada para o propósito. E essa energia vai chegar até o remédio. Ela chega. Por quê? Porque foi direcionada. Este é o poder que nós carregamos. Agora sim, talvez corra o risco de falar uma grande besteira, mas nós somos alquimistas constantemente na transformação de tudo. E é por esse motivo que muitas vezes nós não consigamos nos desvincular de muitas coisas que estão ao nosso redor. Porque, de forma consciente, nós desejamos o bem, nós produzimos o bem, mas de forma inconsciente, quando a gente está no piloto automático, muitas vezes o primeiro desejo que nos vem pode só não ser equilibrado. E aí, como magnetizadores que somos, produzimos. Há um livro de André Luiz, acho que é o terceiro volume da obra, se não me engano, que André Luiz vai até um lugar e aprende sobre passes magnéticos. E o instrutor espiritual ali, ele explica a grande força e a grande massa energética que é gerada pelo médium. Porém, a perfeição de um passe magnético está muito longe daquilo que nós nos propomos. Por quê? O que cura seria o magnetismo puro, magnetismo gerado do corpo físico e também gerado do mundo espiritual. Esse magnetismo perfeito, ele requer condições morais elevadas, abandono de vícios mentais, emocionais e lícitos e ilícitos, equilíbrio das emoções. Ou seja, um monte de pré-requisitos que nós, enquanto encarnados e reencarnados, não conseguimos alcançá-los, né, devido às nossas condições evolutivas. Mas nem por isso a espiritualidade deixa de se servir do magnetismo que nós conseguimos gerar pela boa vontade. Então, nós entramos numa casa espírita, nós entramos num terreiro para tomar o passe ali de ervas e tudo. Ou até mesmo numa sessão de reiki, ou são vários momentos que se aplica a fluidoterapia. E aí nós não estamos conectados em perfeito, mas nós fomos de coração ao trabalho. Nós realmente, eu sei que eu não posso, mas eu quero estar aqui porque eu quero contribuir. Esta boa vontade gerou um magnetismo que é aproveitado por eles. Agora, veja que por trás de uma sessão de passes, nós temos rapidamente sobre nós os benfeitores espirituais responsáveis pela magnetização. Não, Jodley, é o Eikenas que vai estar atrás de ti, é o Lázaro. Não. São espíritos responsáveis pelo trabalho de magnetização. A equipe espiritual que todos nós trabalhamos é gigantesca. Existem os porta-vozes,
existem aqueles que são direcionados para um trabalho específico, mas a gama espiritual que nos envolve durante um trabalho é gigantesca, de técnicos, de enfermeiros, de médicos, de anestesistas, de auxiliares, de magnetizadores. Bem, são equipes realmente muito bem treinadas. E no momento do passe, aqueles que vêm até nós são aqueles que são hábeis na tarefa de tirar ectoplasma de um médium, de uma pessoa, transformá-la e conduzi-la. Então, aí, após isso, nós vemos ainda outros espíritos atrás destes magnetizadores, que são as conexões deles, deste espírito, para com aqueles que estão nos atendendo. Veja que todo esse trabalho é antes de começar a sair energia de nossas mãos. Agora, nas casas espíritas, as quais eu posso falar por ter frequentado, nós encontramos sempre uma pessoa que conduz a prece. E do ato de conduzir a prece, tem-se alguns padrões seguidos, geralmente do alto para baixo, promovendo a limpeza, ou seja, o passe dispersivo. É como se nós pegássemos, tirássemos, puxássemos com as mãos, e sempre é recomendado jogar no chão. O objetivo de jogar no chão, eu te juro ao certo que todas as vezes que eu olhei, eu nunca encontrei muita diferença. Mas então eu imagino tipo um recipiente ali onde eu largo dentro, sabe? Mas essa imaginação é minha, assim, fui eu que pensei, jogar no chão eu vou bagunçar mais ainda. Então deixa eu criar um recipiente e colocar dentro. Eu criei mentalmente isso, mas não necessariamente precisa. Só que o que eu mais vejo nos trabalhadores não é passar a mão. Porque muitos fazem isso sem saber, fazem porque olham para o lado, a pessoa passou assim, passa assim, a pessoa passou para o lado, passa para o lado, né? A pessoa passou uma mão, passou outra, eu imito. Mas não se fala o porquê. Geralmente, antes de começar o passe, eu peço para segurar nas mãos da pessoa, para que eu tenha um contato com o que ela está vivendo, ou que ela se sinta segura de que tem alguém querendo o bem dela. Às vezes, isso a gente vê até no processo de hipnose e terapia. É o contato imediato que tu tem com a autoconfiança da pessoa. Opa, essa vez é diferente. Então, e isso produz nela já algo muito bom. Então, eu não procuro escutar a oração que é conduzida, né? Eu procuro não escutar. Essa oração conduzida está sendo conduzida e ela vai acontecer. Eu costumo, Robson, deixar a mão um pouco estendida, e aí eu venho raspando. E a cada processo de raspagem que eu faço no corpo, nos lugares, às vezes só na região dos ombros ou do peito, que é onde mais sobrecarrega, eu fico pedindo para que a espiritualidade que ali está possa limpar, possa trazer paz, que traga amor, que toda essa carga não fique mais aqui, que a fé possa ser fortalecida. Ou seja, eu fico dando desejos, eu fico colocando vontades naquela pessoa para que ela realmente mude atitude. Aí quando eu vejo que está quase terminando a oração lá, aí sim aí entra a intuição. A energia vai fluir melhor na região peitoral, na região cardíaca, né, plexo cardíaco, ou sobre o chakra frontal e coronário. Aí este final, sim, é apenas a imposição de mãos. Porque daí, sim, por exemplo, se for na cabeça, eu juro, eu enxergo assim, imagino, como se fosse um leite de magnésio, assim, descendo e envolvendo todo, como um escudo. Ali eu sei que aquela pessoa está bem. Mas não foi simplesmente a espiritualidade está aqui, ela faz o que ela quiser. Não, a gente faz induções. Eu procuro fazer induções. Agora, se, por exemplo, se nós pegássemos uma pessoa que sofre de depressão e não fosse numa casa espírita,
Então, mas aí eu vou falar de outro tipo de tratamento, que é só saber dar passes em casa. Então, teríamos que pegar essa região do passo aqui e fazê-la diagonal, como se estivesse abrindo no processo de... E não é uma ou duas vezes, é até soltar a energia. Mas tem muitos estudiosos hoje trabalhando só sobre o passe. Mas o mais importante é isso. Veja que no próprio reiki, quando a pessoa que está ali conosco, ela deita, o primeiro passo que a gente faz, claro, é que eu não sigo muito protocolo, então não entendam mal os reikianos que assistirem, mas eu pego deitado e faço uma varredura total. Que seja limpo, que seja protegido, blá, 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 que os benfeitores espirituais que acompanham possam estar aqui nos auxiliando, mas é uma varredura limpa, porque eu preciso tirar aquilo que veio, porque eu preciso colocar em estado de sono, né? No reiki, porque fica deitado. Aí, após isso, eu faço uma avaliação rápida para saber se eu começo as energias pela parte dos pés, pela planta dos pés, ou pela cabeça. Geralmente começo pelos pés, porque vai trazendo tudo equilibrado até chegar na parte que é mais fácil acertar depois. Porque grande parte das confusões estarão chakra umbilical e chakra laríngeo. Maior confusão ainda vai estar ali para aquela região. Então, vai se fazendo o trabalho de alinhamento e se conduz. Mas aí sim, aí são passes, são imposições de mãos, aí é direcionamento. Mas todo instante eu estou sugerindo mentalmente o que eu quero para aquela pessoa. O que eu quero para aquela pessoa. Porque senão eu me torno um robô. E eu não consigo com a ideia de ser um robô. Eu não consigo ter essa concepção de ser um robô. Tá aqui, se vira, eu volto daqui 1 hora e vocês fazem o que quiser. Porque aí tira de mim o aprendizado. Imagina, é muito mais fácil chegar num trabalho de reiki, como é o que a gente está falando agora, que assim seja, incorpora, termina o trabalho, volta. O que eu fiz? Não sei. Não, eu prefiro estar consciente. Quer trabalhar comigo? Vem. E é assim que a gente faz. Tem muitas cirurgias espirituais, muitas, que o Lázaro chega e diz, a gente vai operar. E aí não é a incorporação como a gente vê na sexta-feira. É simplesmente ele pegando na minha mão como se estivesse psicografando e dizendo, a gente está fazendo isso, isso, isso. Ele vai me contando. Tanto é que tem uma história que eu operei uma vez uma obstetra, e o Lázaro abriu, tirou um monte de coisa e falou para ela, vai acontecer isso, 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 isso. Ela regalou uns olhões assim desse tamanho e antes de sair disse, olha, Jordelei, tudo bem, não sei se tu sabe minha profissão, mas eu sou obstetra, tudo isso que tu falou é a minha profissão, eu não consigo acreditar nisso não. E aí eu disse para ela, tá, tudo bem, não precisa acreditar, nesse momento não precisa acreditar, porque já foi feito, né? Agora, se acontecer isso, 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 não se assuste. E ela disse, não, mas é impossível acontecer isso aonde tu mexeu, e ela começou a me explicar, eu disse, não sei, eu só estou repetindo. Uma semana depois, ela me liga, apavorada, dizendo que tudo o que eu havia falado aconteceu. Mas aí é o Lázaro, não foi o Jordelei, foi o Lázaro. Ele disse, vai fazer isso, isso, isso. E a partir dali ela se tornou uma pessoa devota e também seguidora do Portal Paz. Muito bem. Só um input que eu tive na sua fala, que o livro é o livro 3 mesmo, Missionários da Luz, né? Que o André Luiz faz um estágio com o instrutor Alexandre sobre vários trabalhos espirituais, né?